Irmãos, o tema da nossa mensagem hoje é pelo Espírito de Deus. Aleluia. Pelo Espírito de Deus. Pode me dar um pouquinho mais de volume que eu estou... Pelo Espírito de Deus, assim, melhor. Abra sua Bíblia, por favor, Gálatas capítulo 5, versículo 17. Gálatas 5, 17 e 18. Aleluia. Amém? Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, o que pode nos impedir de fazer aquilo que nós queremos fazer? Eu creio que você, como filho de Deus, como filha de Deus, você deseja fazer a vontade de Deus. E através da instrução da palavra de Deus, nós sabemos qual é a vontade de Deus. Aqueles que afirmam assim, eu não sei qual é a vontade de Deus, na verdade, não é verdade. Porque se nós estamos ouvindo, recebendo a palavra de Deus, é lógico que nós sabemos qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus, a Bíblia é muito clara quando diz, é a nossa santificação. A vontade de Deus é que a gente leve as suas boas novas. Essa é a vontade de Deus. Mas algumas pessoas afirmam, eu não sei qual é a vontade de Deus. Bom, se aquilo que você deseja na sua vida vai te impedir de realizar o que Deus tem para a sua vida, com certeza isso não é a vontade de Deus. Mas veja bem, o que nos impede de fazer a vontade de Deus? Segundo o texto que nós lemos aqui, é a luta contra a carne. A carne, ela nos impede de duas maneiras. Primeira, é tendendo para as coisas da carne, para que a gente não tenha a tendência para as coisas do Espírito. Essa é a primeira maneira. E a segunda é quando nós fazemos alguma coisa de acordo com a vontade da carne, e a própria carne que nos empurrou para fazer aquilo, vai nos condenar e dizer, agora você não pode fazer isso não. Agora você não pode servir a Deus. Agora, olha o que você fez. Como é que você vai chegar na igreja agora e levantar, o pastor fala, vamos levantar a mão santa, você fala assim, eu não posso levantar. Vamos orar e agora tá difícil. Vamos tomar a ceia do Senhor. Não, hoje eu vou passar, hoje eu não posso tomar. Então a mesma carne que puxa a gente para o pecado é a mesma carne que acusa a gente depois, para que a gente não faça aquilo, como está escrito aqui, que a gente quer fazer. Está escrito aqui, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. O que nós queremos fazer? Quero fazer a vontade de Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus, mas a carne tenta nos prejudicar duplamente. Mas aí o apóstolo Paulo diz o seguinte: mas se sois guiados pelo Espírito, aleluia, não estás debaixo da lei. Que lei é essa? Irmãos, eu tenho falado, nós ainda estamos na carne. Nós não somos só espírito. A Bíblia fala que nosso espírito está pronto, mas que a carne é fraca. Nós ainda, quando eu era adolescente, eu tinha o sonho, quando a gente começa a aprender as coisas da palavra, e a gente ainda dá uma circulada muito grande nos meios pentecostais, assim, então o pessoal, a gente ouve um monte de coisa, e fica com a cabeça tudo embaralhada, aí a gente fica assim, não, porque eu estou orando a Deus para nunca mais pecar. Aí depois a gente cresce e vê que não é bem assim que funciona, olhar para nunca mais pecar. Eu não quero mais pecar. Isso, eu não quero mais pecar, mas eu ainda estou na carne. Infelizmente, algumas pessoas acham que pecado é só roubo, adultério, assassinato. Isso é pecado também, mas as coisas pequenas, Jesus não faz o pecado, não torna o pecado relativo. Ele diz, olha, se você disser para o seu irmão tolo, você já é réu do inferno. Então o pecado é qualquer coisa, pensou mal é pecado. É por isso que Jesus diz, olha, não é mais pecador do que o outro. Está pensando que aquele é mais pecador do que o outro? Não.
Tem gente que pensa assim: eu nunca aquilo que fulano fez, eu nunca fiz um negócio desse, então eu sou melhor do que ele. Não é, porque pecado é pecado, não importa o tamanho, a profundidade, qualquer pecado, o salário é a morte, certo? Então, o que ele está dizendo aqui? Mas se você é guiado pelo Espírito, quer dizer que se a gente for guiado pelo Espírito, a gente nunca mais vai dar ocasião à carne? Não é bem isso. Vez ou outra a gente vai dar ocasião à carne, porque a gente ainda está na carne. Mas ele está dizendo aqui: eu sou guiado pelo Espírito, eu não sou guiado pela carne. Mesmo que ainda algumas vezes eu ceda a minha carne, eu não sou guiado pela carne, eu sou guiado pelo Espírito. Aleluia. Ainda que eu mergulhe no mar algumas vezes, eu não sou peixe, eu continuo sendo gente. Está entendendo, irmãos? Cair na água não muda a minha natureza, não. Eu pulei no mar, agora eu sou um peixe. Não é. Você continua sendo uma pessoa. Então, mesmo que eu cair na minha carne, eu não deixo, eu continuo sendo guiado pelo Espírito. E aí, por que eu continuo sendo guiado pelo Espírito? Porque eu não estou mais debaixo da lei. Tem muita gente que não quer encarar isso, fala assim: não é bem assim, não. Mas é assim. Mas é assim. Ele está escrevendo isso para quem? Está escrevendo para a igreja. É assim, sim, porque nós estamos debaixo da graça e não debaixo da lei. O pecado não tem mais domínio. Qual é o domínio do pecado? É só de fazer pecar? Não, é de matar também. Porque qual é o domínio do pecado? O pecado não tem mais domínio. Então agora eu não peco mais. Não é isso. O pecado não tem mais domínio de causar mal, porque você não está mais debaixo da lei ou debaixo da graça. Pastor, mas isso é um ensinamento muito perigoso, porque aí as pessoas vão sair pecando. Só quem não tem o Espírito de Deus, irmãos, só quem não tem o Espírito de Deus, porque quem tem o Espírito de Deus quer fazer a vontade de Deus. Quem tem o Espírito de Deus não quer sair pecando, quer fazer a vontade de Deus. Essa é a diferença. Então, quando você fala olha só, é como se você tivesse um caminhão de sorvete ali, e você tem aqui um grupo de crianças, e você tem ali uma pia cheia de louça para lavar. Aí você fala para as crianças: vamos lá, hein? Vamos ver quem é inteligente. O que vocês escolhem? Vocês querem o sorvete do caminhão, ou vocês querem lavar a louça ali na pia? O que vocês acham que as crianças vão escolher? Pastor, eu quero lavar a louça ali, porque meu negócio é lavar a louça. Obviamente não, eles vão escolher o caminhão de sorvete. Irmãos, aqueles que são do Espírito, eles querem o caminhão de sorvete, eles não querem lavar a louça. Aqueles que são guiados pelo Espírito, eles querem as coisas de Deus. Então, quando soltar eles vão correr para as coisas de Deus, eles não vão correr para as coisas da carne. É assim que tem que ser. Pastor, mas tem muita gente que precisa nascer de novo. Tem muita gente que precisa nascer de novo. Pensa só, nós não pecamos, não é porque somos proibidos, não, irmãos. É porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Essa é a razão. Não é proibição que prende ninguém, não. Olha, já viu as igrejas mais pesadas, mais proibitivas, mais fortes? Irmãos, eu já tive cada surpresa, porque um dia vi a pessoa lá de manga até aqui. Eu não estou criticando, não. Se o seu coração é assim, amém. Mas você vê a pessoa ali, toda ali, fechada ali, de manga até embaixo daqui. Aí um dia, quando cai, meu Pai do céu, vai pior do que o que está lá no mundo. Vai pior, aí a roupa some, não é nem curta, não, ela some a roupa. Por que é isso? Porque é só exterior. Eu não estou dizendo que todo mundo que faz isso é exterior, não, mas tem muita gente que é só exterior. Ele chega no lugar e quer copiar a forma. Poxa, aquele irmão ali é uma benção. Só que ele não sabe que aquele irmão é uma benção há 40 anos.
Aquele irmão não é uma bênção uma semana, não. Aquele irmão é assim há 40 anos. Aí o irmão está ali, poxa, aquele irmão é uma bênção, quero ser igual aquele irmão. Aí numa semana ele muda tudo. Ô varão, sou igual a você. Não, não é igual, meu querido. Tem todo um caminho para percorrer. Tem todo um trabalho para Jesus fazer no seu coração, para que você assim, tem que ir com calma. Mas sabe o que acontece em muitos lugares? As próprias pessoas incentivam isso. Não, vai assim mesmo. Só que ele não está preparado para nada disso. E aí não aguenta nem um mês. Começa um mês, aí vê que é muito pesado, não consegue. Não sirvo para ser crente, não. Não, você pegou o caminho errado. Vá com calma. Olha só o que Paulo diz em Romanos 8:9. Essa é a nossa realidade. É pelo Espírito, irmãos, é pelo Espírito. Vós, porém, Romanos 8:9, vós, porém, não estáis da carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, nós não estamos na carne, essa é a realidade. Mas nós estamos no Espírito. Por quê? Porque o Espírito de Deus habita em nós. Se o Espírito de Deus habita em nós, nós não estamos mais na carne. Lógico, estamos na carne fisicamente, mas não é a carne mais que tem o controle. É o Espírito agora que tem o controle. E essa deve ser, entenda bem, deve ser a realidade de todo crente, sem exceção. Por que eu digo que deve ser a realidade de todo crente sem exceção? Porque está escrito aqui. Porque se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Então na igreja não tem opção. Não, eu acho que eu não quero o Espírito Santo, não. Eu acho que eu não quero isso. Não tem essa opção. Se você tem o Espírito de Cristo, você é dele. Se você não tem, você não é dele. Então não tem opção. Aqueles que são de Cristo têm o Espírito de Cristo. Aleluia. E o Espírito de Cristo é que faz tudo. Então, irmãos, a nossa vida é pelo Espírito. A nossa caminhada é pelo Espírito. A nossa força é pelo Espírito. A nossa bênção é pelo Espírito. Nossas respostas são pelo Espírito. Tudo é pelo Espírito. Você já pensou que como o Espírito de Deus é importante? A Bíblia fala que quando a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A Bíblia fala que quando o homem foi criado, o Espírito de Deus foi soprado dentro das narinas do homem. A Bíblia fala que até mesmo quando Jesus, que o Espírito Santo foi quem ressuscitou Jesus dos mortos. O Espírito Santo foi quem fez todas as coisas. No deserto, foi o Espírito Santo que guiou. No Novo Testamento, o Espírito Santo conduziu a igreja o tempo todo. O Espírito Santo impelia e o Espírito Santo impedia. Ele dizia para ir e ele dizia para não ir. O Espírito Santo era quem comandava a vida da igreja. Então é tudo pelo Espírito, não tem outra forma. Durante muito tempo, em muitos lugares se tentou apagar o Espírito de Deus e dizer, olha, nós não precisamos, isso aí é coisa antiquada, isso aí no passado que as pessoas faziam isso, agora não, agora nós temos tecnologia, agora nós não precisamos do Espírito de Deus, agora nós temos tecnologia. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, tecnologia nenhuma substitui o que Deus faz. Nenhuma. Nós podemos gravar, passar na internet, botar no telão na rua, fazer o que for. Se não for o Espírito de Deus tocando, nada acontece. Nós somos bem conscientes disso, de que tudo é pelo Espírito de Deus. Tudo é pelo Espírito de Deus. Então não dá para subtrair ele dessa equação. De Gálatas 5, vamos voltar para Gálatas, no capítulo 5 ainda, só que agora vamos ver o versículo 5 e 6. Olha o que acontece na nossa vida pelo Espírito. Gálatas 5 e 6. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Então, nós pelo Espírito da fé, olha, até a fé é pelo Espírito, é pelo Espírito.
Jesus fala assim: olha, o que falar contra o Pai será perdoado, o que falar contra o Filho será perdoado, mas o que falar contra o Espírito não será perdoado, nem agora, nem na vinda vindoura. Por quê? Porque o Espírito é que faz tudo, irmãos. Paulo fala que o Espírito chega a penetrar as profundezas de Deus. Sabe o que é isso? O Espírito faz tudo, e nós temos vida pelo Espírito. O Espírito sustenta tudo. O Espírito sustenta esse mundo. Nós nos movemos nele. Tudo se move nele. Tudo está amarrado e preso, atrelado a ele. A Bíblia fala que Jesus Cristo é o cabeça de todo principado e toda potestade, ou seja, qualquer autoridade que exista nesse mundo está debaixo do poder de Jesus e do seu Espírito. Nós, como se fosse um oceano, como os peixes que nadam no oceano, nós nos movemos no Espírito. Sabe, é tão ilógico quando as pessoas querem dizer que aqui é mais santo do que ali, porque todos nós nos movemos no Espírito. Não tem lugar mais santo. Foi isso que Jesus falou para aquela mulher no poço de Samaria. Onde é que é o lugar de adoração? Ele falou assim: nem aqui, nem em Jerusalém, mas vai adorar o Pai em Espírito e em verdade. Por quê? Porque o Espírito vai ser derramado. Mas ele não é derramado para ser perdido, não, irmãos. Ele é derramado para envolver. Aleluia. Já viu? Você no chuveiro, a água é derramada sobre você, mas a água vai pelo ralo. Mas o Espírito de Deus não. Ele é derramado e ele envolve. Aleluia. Ele não é perdido, não. Você não é uma caixa d'água furada que vai vazando o Espírito Santo por aí, não. Não, ele envolve. Aleluia. Então, esse espírito de fé, faz com que a gente aguarde a esperança da justiça. E aí Paulo fala: nem circuncisão, nada disso é alguma coisa. Paulo recebeu uma revelação, irmãos, tão tremenda, que nem as pessoas naquela época, nem as pessoas nessa época conseguem entender completamente o que ele está falando. Quando Paulo foi arrebatado, ele conta isso, ele nem fala isso dele mesmo, ele fala assim: conheço um homem em Cristo, que foi levado até o terceiro céu, e ouviu coisas inefáveis que não é lícito ao homem se referir. Ele estava falando dele mesmo, mas ele não teve nem a ousadia de dizer: fui eu. Ele falou: eu conheço um homem que foi. Mas ele estava dizendo dele mesmo. E ele ouviu coisas tão tremendas, irmãos, e voltou de lá falando coisas absurdas, assim, que todo mundo ficou maluco. Falou assim: esse cara está muito doido. O que ele está falando? Do que ele está falando? Irmãos, como é que se descreve os céus? Ele voltou falando das riquezas em Cristo, das riquezas em Cristo, riquezas em Cristo. Alguém deve ter pensado assim: isso agora ficou adepto da teologia da prosperidade. Agora só fala de riquezas. Que riqueza é essa? Que riqueza? Ele fala das riquezas insondáveis de Cristo. As riquezas insondáveis de Cristo. Olha, em vários lugares ele fala isso. E alguém fala assim: mas o que esse cara está falando? Ele foi levado até o terceiro céu. E ele viu e ouviu coisas, irmãos, que ele teve temor em compartilhar abertamente. Eu tenho certeza que ele não falou nem a metade do que ele viu lá, mas ele começou a falar algumas coisas e foi difícil as pessoas entenderem. Jesus falou para Nicodemos: olha, se eu falo as coisas do céu, você não vai entender. Quando Jesus falava as coisas do céu, irmãos, as pessoas não entendiam. Ele tentava traduzir dizendo: olha só, o reino dos céus é semelhante a uma mulher que perdeu uma moeda. O reino dos céus é semelhante a um homem que viajou para uma terra distante. O reino dos céus é semelhante. Ele começava a contar parábolas para tentar fazer as pessoas entenderem como era o reino dos céus, mas era muito difícil entrar na cabeça aquilo que nunca foi visto.
E nós ainda temos dificuldade de entender. Então, quando falamos assim, é pelo Espírito, nós não sabemos como o Espírito trabalha. Tem gente que acha que é dono do Espírito Santo, que sabe tudo do Espírito Santo. O Espírito Santo age assim. Irmãos, nós não sabemos nada. Paulo fala que nós conhecemos em parte conhecemos, em parte profetizamos, e nós conhecemos uma parte muito pequena do que Deus realmente é. Mas agora, se você realmente começa a entrar na palavra de Deus, e começa a contemplar aquilo que Deus diz na sua palavra, olha, não é uma compreensão intelectual ou da sua mente, é uma compreensão no seu espírito. Sabe o que está acontecendo comigo agora? Eu estou tendo uma compreensão no espírito, e pode parecer que em alguns momentos eu me pareça um pouco perdido, e se eu parecer um pouco perdido é exatamente porque eu estou tentando achar um jeito de explicar aquilo que eu estou entendendo no espírito, mas muitas vezes não é fácil, irmãos, explicar o que está acontecendo. Sabe, muitas vezes eu tenho a sensação que eu estou compreendendo, mas eu não tenho linguagem para passar aquilo que eu estou compreendendo. Eu estou compreendendo no meu espírito, mas eu não consigo, sabe, quase que me dá vontade de desenhar, porque é tão amplo, mas é difícil de explicar. Isso é pelo Espírito, irmãos. Sabe, pode acontecer o contrário também. O pregador está pregando aqui, está falando uma coisa, e ele não tem a dimensão. E quem está ouvindo, de repente, Deus abre o entendimento no Espírito, e você começa a entender uma coisa, fala assim, meu Deus, mas coisa tremenda. E você vai falar com o pregador, olha aquilo que o Senhor falou assim, e ele mesmo vai falar assim, foi tremendo, né? Ele não vai entender, mas você entendeu, porque o Espírito Santo ampliou aquilo dentro de você. Olha só, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. 2 Coríntios 3, 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Irmãos, isso é tremendo. A glória de Deus é refletida nos nossos rostos. Aleluia. A glória de Deus, se você passar na rua e começar a ver muitas pessoas olhando para você, não se assuste. Já aconteceu isso com você? Você fica até assim meio cismado, será que tem alguma coisa errada? Você até procura assim a roupa, será que tem alguma coisa rasgada, tem alguma coisa estranha? Porque as pessoas começam a olhar e você não sabe o que é a glória de Deus. É a glória de Deus. Tem muita gente que está vendo e você não sabe. A Bíblia fala que quando Moisés subiu ao monte, ele teve contato com Deus e ele voltou refletindo a glória de Deus. Só que a glória de Deus no rosto de Moisés, ela estava desaparecendo. Aí Moisés colocou o véu. Colocou o véu não era para impedir as pessoas de verem a glória, não. É para que as pessoas não vissem a glória que estava diminuindo. Mas em nós, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que nós vamos refletindo como um espelho a glória do Senhor e somos transformados de glória em glória, ou seja, a glória não diminui, a gente vai de glória em glória, e a gente vai sendo transformado na mesma imagem do Senhor, sabe, semelhantemente àquele casal que envelhece juntos, sabe, passa aí 50 anos juntos. Eu já vi um casal com 75 anos juntos, meus irmãos, é um negócio, mas eles passam tanto tempo juntos que no final eles parecem irmãos. Um parece com o outro, eles ficam tão parecidos, isso é ser transformado na imagem do outro. No nosso caso é com o Senhor, nós passamos tanto tempo com o Senhor que nós vamos sendo transformados na imagem do Senhor, pelo Espírito do Senhor. Não é esforço não, irmãos, eu vou me esforçar para parecer com Jesus, para com isso. Eu vou me esforçar porque eu quero ser santo. Para com esse negócio, isso vai dar frustração.
Deixe o Espírito Santo ir transformando você. Deixe o Espírito Santo ir fazendo isso. Busque as coisas de Deus. Vá ler a palavra, vá orar, mas sem ansiedade. Eu quero me tornar um super crente, um super pregador. Para com isso, isso não vai dar em nada, vai dar em problema. Tem muita gente que persegue essas coisas, irmãos, sabe onde acaba? No pecado. Porque tudo isso é cobiça da carne. Sabe qual deve ser a nossa ambição? Levar o evangelho para as pessoas, só isso. Se alguém converter, glória a Deus. Se alguém não converter, glória a Deus. Mas eu preguei a palavra. É isso que importa. Eu que estou empurrando a pedra. Mover a pedra é trabalho de Deus, não é verdade? Vai empurrando a pedra, só isso. Quem move a pedra é Deus. Se a gente começar a perseguir muito essas coisas, daqui a pouco a gente começa a ficar desanimado, frustrado, puxa, eu falei e nada aconteceu. Vai acontecer aquilo que Deus quiser que aconteça. Não realizamos milagres, é Deus quem realiza. É Deus quem faz, é o Espírito Santo que faz. Então, se é Deus que faz, irmãos, eu não tenho que fazer esforço nenhum. Jesus não fala nada disso. Olha, esforçais para que os milagres aconteçam. Nada disso. Ele falou: esses sinais seguirão aos que creem. Seguirão. Não sou eu que vou perseguir ele, é ele que vai me seguir. Se eu tiver que perseguir, está errado, porque a Bíblia disse que ele ia me seguir. Já viu aqueles cachorros que você passa na rua, você está andando e daqui a pouco as coisas começam a te seguir? Aí você fica até meio cismado, esses cachorros me seguindo. Meu Deus, está repreendido. Fica cismado com o cachorro. Mas a verdade, irmãos, é que a Bíblia diz que vai seguir naturalmente. Então eu não tenho que me esforçar para, Deus, eu quero ser um super-homem de Deus e curar as pessoas. Olha, Deus faz como Ele quer. E é bom que seja assim, sabe, irmãos? É bom que seja assim, porque aí eu nunca vou poder falar, foi meu jejum, foi a minha consagração, porque eu me consagrei muito, aí Deus agiu, porque eu me consagrei. Não, nunca vou poder falar isso. Eu vou falar: Senhor, só pode ter sido o Senhor, porque eu não merecia nada, eu não fiz nada, eu não me esforcei para nada. É por isso que Jesus fala assim: olha, quando vocês forem levados lá diante das autoridades, não se preocupa com o que vai ter que falar, não prepara nada, não, vai sem ter nada. Por quê? Porque é o Espírito Santo que vai falar. Sabe, muitas vezes a gente quer ficar muito preparado, antecipar tudo, e o Espírito Santo fala assim: você vai ver no caminho. A obra de Deus é assim, irmãos. A gente tenta antecipar, mas o Espírito Santo é que tem o controle. É Ele que diz como que vai acontecer. Mesmo que você tente antecipar, pode ser que a tua antecipação não dê em nada. Bom, Romanos capítulo 8, versículo 14 e 15, diz assim, olha só. Continuando, né? Nós lemos lá o versículo de número 9, agora vamos ler o versículo de número 14 e 15, diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes sem temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Aleluia. Então, se nós somos guiados pelo Espírito, nós somos filhos de Deus. Irmãos, esse negócio de crente que diz assim: não, porque eu ainda sou carnal. Não, meu querido, ou você é guiado pelo Espírito de Deus, ou então você não é filho de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Esse texto complementa o que João diz lá: mas a todos quantos creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E por que mas lá está dizendo que é crer, aqui é ser guiado pelo Espírito. Irmãos, quando nós cremos em Jesus, acontece um milagre em nós. O milagre da regeneração, do novo nascimento. Somos gerados novamente, e nesses gerados novamente nós recebemos o Espírito de Deus, e aí nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Isso está totalmente em conformidade.
porque nós não recebemos o espírito de escravidão. Escravidão do quê? Porque como tem gente que precisa entender isso? Como tem gente que está na escravidão, irmãos? Escravidão do pecado, escravidão do mundo, escravidão das coisas do mundo. Sabe, eu tenho entendido uma coisa de Deus, que eu não preciso entender nada. Como assim, pastor? Tem entendido que não precisa entender nada? Eu tenho entendido que não preciso entender nada. Eu tenho entendido que o Espírito Santo nos esclarece pela palavra, e nós não precisamos entender nada. Sabe, a gente às vezes quer entender muitas coisas. Deus, por que isso? Por que daquilo? Eu não preciso entender nada. Eu preciso crer. Isso às vezes é angustiante, irmãos, porque nós queremos entender. A nossa mente carnal foi feita para tentar entender, a gente quer entender. Mas existem coisas que são melhores que a gente não entenda. Sabe, quando você desiste de tentar entender e você fala: Pai, seja feita a tua vontade. Jesus falou assim no Getsemane: olha, me livra, mas contudo seja feita a tua vontade. Eu creio que essa é a oração mais cheia de fé que pode existir. Tem gente que acha que a oração de fé é determinar. Não, determina, isso é fé. Não, a oração de fé é dizer: seja feita a tua vontade. Você acha que quando você orar, Deus, seja feita a tua vontade, o inimigo vai fazer a vontade dele? Não, a gente está falando com o Pai. Pai, seja feita a tua vontade. Minha vontade é essa, mas seja feita a tua vontade. Se a minha vontade casar com a tua vontade, vai ser uma alegria, mas se não, seja feita a tua vontade. Isso não é fácil, irmãos. Tem muita gente que repete Pai Nosso como reza e fica repetindo sem pensar, mas quando diz seja feita a tua vontade, isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério, pensar na vontade de Deus. Agora, quando eu oro, seja feita a tua vontade, eu só posso dizer isso se eu realmente confio que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu conheço a Deus. Se eu conheço a Deus, eu posso dizer: seja feita a tua vontade. Já viu aquela pessoa que te conhece tão bem que vai comprar um negócio para você, você não precisa nem falar: não, pode deixar que fulano sabe o que é. Pode, mas será que ele vai trazer certo? Não, ele já sabe o que eu quero. Pode deixar que ele vai lá e vai comprar certinho. Irmãos, se nós conhecemos a Deus, pode deixar a vontade dele. Eu não tenho que ficar preocupado com a vontade dele. Mas será que a vontade dele vai ser boa? Será que vai dar certo? Não, a vontade dele é boa. Mesmo que eu não entenda. Mas aí eu desisto de entender. Senhor, eu não quero entender. Seja feita a tua vontade. Eu não quero entender. Seja feita a tua vontade. Mas isso é só pelo Espírito. Na carne, não. Na carne a revolta, na carne a gente se debate, na carne a gente, mas por quê? Mas não estou aceitando isso. Mas por que tem que ser assim? Por que Deus não pode fazer diferente? Isso é a nossa carne. Essa é a nossa carne. Mas a gente pode até se debater assim diante de Deus, falar Deus, mas no final falar: Deus, seja feita a tua vontade. Jesus se agitou no Espírito, Jesus chegou a suar sangue, mas falou: Pai, seja feita a tua vontade. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E por último, irmãos, o último versículo, aí em Romanos 8 mesmo, o 16 e 17 diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus,
E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então está aí, pelo Espírito, nós entendemos, nós recebemos a vontade de Deus, pelo Espírito nós vivemos e nos tornamos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Aleluia, aleluia. Você já pensou no que implica ser herdeiro de Deus? Herdeiro de Deus. O que seu pai deixou para você como herança? Isso, deixou dívida. Meu pai não deixou nada. Meu pai não deixou nada. O que seu pai deixou para você? Então, não é grande coisa ser herdeiro de seu pai, né? Meu pai tudo que meu pai deixou herdado foi só genética. Calvície, essas coisas assim, só deixou essas coisas. Mas deixa eu te falar uma coisa. E ser herdeiro de Deus? Só tem uma diferença nisso aí, veja só. Para ser herdeiro aqui na terra, você só vai herdar quando o seu pai morrer, não é verdade? Enquanto seu pai for vivo, os bens pertencem a ele, a não ser que ele queira doar para você em vida, mas normalmente isso não acontece. Você só vai receber depois que ele morre. E herdeiro de Deus, que Deus não morre, como é que a gente recebe? Como é que você é herdeiro de Deus se Deus não morre? Mas essa herança não é para receber depois da morte daquele que possui os bens, não. Essa herança é para desfrutar em vida. Aleluia, aleluia. Agora pensa comigo. Nós vemos assim, Deus falando na sua palavra: minha é a prata, meu é o ouro. E isso para nós, né, são os metais aí, os mais preciosos aí, ouro e prata. Mas, irmãos, isso é muito pouco diante do que Deus tem. Porque se você comparar o que tem na Terra diante dos demais planetas, você vê que é muito pouco. Mas a Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus. Nós vamos herdar, lá em Apocalipse fala isso: quem vencer herdará todas as coisas. Eu não sei quanto a você, mas eu estou tendo dificuldade de falar aqui essas coisas todas, porque eu estou tendo dificuldade até de imaginar essas coisas todas. É engraçado porque a gente que, né, vive com salário ali, na continha ali, pagando quando, assim, como é que é isso? Mas tudo é nosso. Nós vamos herdar todas as coisas, sejam elas espirituais, materiais, sejam visíveis ou invisíveis, tudo é nosso. Nós vamos herdar tudo. E eu fico pensando nisso e falo assim: meu Deus do céu, como deve ser ter tudo? Porque até agora a gente sabe como é que é não ter nada. É verdade? A gente sabe o que é não ter nada. Mas e ter tudo? Ou seja, não ter limites. Bom, o que eu quero dizer para você é o seguinte: quando você vive pelo Espírito, você pode viver essa realidade no seu espírito, de que você já tem tudo. Eu tenho tudo. Mas
Tu não tem dinheiro nem para pegar um ônibus ali. Eu tenho tudo porque eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. E vai muito além de um bem material. É tudo mesmo. Tudo. Eu digo para Deus: Deus, eu não quero me sentir bem quando eu tiver com dinheiro no bolso. Eu quero me sentir bem em qualquer momento. E eu sei que pelo Espírito eu posso sentir a posse de todas as coisas, mesmo não tendo nada nesse mundo. Muita gente vai para a rede social fingindo ter alguma coisa. Já viu isso? As pessoas tiram foto na frente de uma casa dos outros, tirar foto sentado no carro dos outros, como se fosse seu. Irmãos, nós não precisamos disso. Não precisamos. Nós de fato temos todas as coisas. Então, se algum dia o diabo ou alguém quiser te humilhar, dizendo: quem é você? O que é que você tem? Você trabalhou a vida inteira e não tem nada. Você vai poder dizer para ele: olha só, você está profundamente enganado. Tudo é meu. Eu tenho todas as coisas. Que todas? Está vindo e ficou maluco, agora ficou maluco. Agora está dizendo que tem tudo. É claro que a pessoa não vai entender, mas nós temos tudo pelo Espírito. A Bíblia fala que o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que jamais penetrou no coração do homem, Deus nos revelou através do seu Espírito. Aleluia. São dessas riquezas que Paulo está falando. Dessas riquezas, imagina só. Deus te leva até os céus e você vê os depósitos de Deus. E o anjo do Senhor dizendo: isso aí tudo é herança de vocês. Tem como se sentir mal de novo? Nunca mais vou me sentir mal. Nunca mais vou dizer: eu sou pobre. Não, a Bíblia fala: diga ao pobre, eu sou rico. Porque as riquezas que eu tenho em Cristo ultrapassam o ouro e a prata desse mundo, que se corrompem. A diferença do ouro aqui e do ouro lá é que o ouro aqui se corrompe. O ouro aqui pode ser perdido, o ouro aqui pode ser roubado. O de lá não. O de lá jamais vai ser roubado. Nunca vai ser roubado. Jesus fala isso: lá a traça não corrói, a ferrugem não destrói. Não, lá não. Nós somos ricos em Cristo Jesus pelo Espírito. Aleluia, 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 glória a Deus. Então, em nome de Jesus, pelo Espírito, viva pelo Espírito, mergulhe no Espírito, caminhe nessa dimensão do Espírito. E quando eu falo caminhar nessa dimensão do Espírito, irmãos, não é sair lá baixuriando para todo lado, não é isso que eu estou falando, não. É andar sabendo quem você é em Cristo, o que você tem em Cristo, mesmo que nessa terra aparentemente você não tenha nada, mas você é especial, porque o Espírito Santo de Deus habita em você.
Você é a casa dele, você é o templo do Espírito, e pelo Espírito você é enriquecido em Cristo Jesus. Você caminha como rei, como rainha nessa terra, porque o Espírito Santo de Deus habita em você. É isso que você faz. Então ergue a sua cabeça, não aceite que o diabo venha dizer: você é um derrotado, você é um falido, você não tem nada, não aceite, porque você é a habitação do Deus Altíssimo. Aleluia, foi enriquecido com toda sorte de bênção espiritual. O Espírito, pelo Espírito, irmãos, é pelo Espírito. Essa igreja, ela se move pelo Espírito. Não importa se o chão não é o mais bonito, não importa se as paredes não são as mais bonitas, mas o que importa é que nós estamos aqui e o Espírito Santo habita em nós. E nada nesse mundo pode mudar isso. Nada nesse mundo pode mudar isso. Aleluia.